Olá, meu nome é Patrícia Castro, sou graduanda em matemática e agora eu vou continuar fazendo a atividade avaliativa número 3. Essa atividade eu dei início no vídeo anterior e vou continuar agora, mas vamos ver o que ela pede. Ela fala que em grupos é para fazer um estudo de caso sobre alguma variável quantitativa e calcular a média aritmética, a variância e o desvio padrão, bem como apresentar as informações da pesquisa em tabela e em histograma, correto? Então, no vídeo anterior, eu iniciei o meu estudo de caso. A variável que eu escolhi para trabalhar é a idade dos alunos da primeira turma do curso de Licenciatura em Matemática da UAB-FMT. E no vídeo anterior, eu já fiz o cálculo já construí a minha tabela e o meu histograma, correto? Agora, eu vou calcular a média aritmética, a variância e o desvio padrão, correto? Eu vou calcular, fazer esses cálculos, tirando os meus dados apenas aqui da minha tabela, ou pode ser do histograma também, se você quiser, correto? Vou fazer pela minha tabela. Então, é comum em estatística nós considerarmos valores que possam representar de algum modo todo um universo estatístico. Então, muitas das vezes os valores utilizados para representar esse universo estatístico são as medidas de tendência central, correto? E quais são? Que é o caso, no caso da média aritmética, a média aritmética ponderada, a moda e a mediana, correto? A média aritmética é uma das medidas de tendência central mais utilizada e é ela que nós vamos calcular agora, correto? A média aritmética ela é definida pela soma dos dados observados, por exemplo, aqui eu tenho meu rol, correto? Ela é dada pela soma de todos os dados observados dividido pelo número de dados observados. Então, eu teria que somar todos esses dados aqui, depois dividir pelo número de dados, que no caso aqui eu tenho 24 dados observados. Mas como eu falei agora há pouco, eu não vou calcular essa média tirando aqui do meu rol os dados. Eu vou calcular tirando da minha tabela. Então, vamos lá. Observe que na minha tabela, aqui, eu não tenho cada um dos dados observados, ou seja, na minha tabela aqui, eu não tenho cada uma das dados observados. Eu afirmo aqui na minha tabela que 3 alunos, por exemplo, têm idade entre 19 e 25 anos, mas eu não digo quais são essas idades. Eu só digo que eles têm idade entre 19 e 25 anos, só digo que eles estão nesse intervalo de idade. Eu afirmo que 5 alunos têm idade entre 25 e 31 anos, porque eu dividi na minha tabela em intervalos de classes para poder compactar a representação desses dados, correto? Como que eu faço, então, para me calcular a média aritmética neste caso? Então, eu vou usar, como eu falei agora há pouco, uma medida de tendência central, correto? O que eu vou fazer? Eu vou encontrar a média, o ponto médio de cada uma dessas classes para representar ela, correto? Por exemplo, aqui a minha primeira classe, que é de 19 a 25, correto? Eu vou encontrar o ponto médio dela, que vai ser bem o centro aqui, ó, bem o centro. E este valor aqui do centro, que é o ponto médio desta classe, vai representar ela para que eu possa fazer o cálculo da média aritmética. Então, como que eu faço para me encontrar primeiro o ponto médio de cada uma dessas classes? Primeiro, a gente sabe que cada uma dessas classes tem uma amplitude, correto? Se eu não sei essa amplitude, para me descobrir é fácil. Basta eu fazer a diferença entre o maior valor observado da classe pelo menor valor observado. Por exemplo, aqui neste caso é 25 menos 19, que vai ser igual a 6. Então, a amplitude entre classes aqui é igual a 6. Então, o centro, o ponto médio desta classe vai ser a metade de 6, correto? Que vai ser bem no meio desta classe. Então, a metade de 6 vai ser igual a 3. Então, se eu somar, por exemplo, essa extremidade inferior aqui, 19, mais 3, eu vou ter como resultado 22, correto?
Então, eu posso afirmar aqui que o ponto médio desta classe aqui é igual a 22, porque é bem o centro, bem o meio desta classe, correto? Vou colocar o resultado direto no papel aqui, para a gente não perder tempo, direto na minha tabela, correto? Então, eu descobri aqui, através fazendo o cálculo pela metade da minha amplitude, que o ponto médio desta classe é o ponto no ponto 22, correto? O ponto médio dessa segunda classe entre 25 e 31, se eu somar a 25 o 3, que é a metade da amplitude, eu vou ter como resultado 28. Se eu somar 31 mais 3, que é a metade da amplitude dessa classe, eu vou ter como resultado 34. Se eu somar 37, que é a extremidade de valor menor nessa classe, se eu somar mais 3, eu vou ter como resultado 40, correto? E se eu somar 43 mais 3, eu vou ter como resultado 46. O que eu quis dizer agora? Eu quero dizer agora, então, que nesta classe entre 19 e 25 anos, as 3 pessoas que estão incluídas nela têm, em média, 22 anos. Que nesta classe entre 25 e 31 anos, as 5 pessoas que estão inseridas nessa classe, elas têm, em média, 28 anos. E assim por diante, correto? Agora eu posso calcular a média aritmética que eu vou fazer agora. Muito bem. A média aritmética, eu falei que é a soma dos dados observados dividido pelo número de observações. Como eu não tenho, cada um eu encontrei um ponto médio aqui. Então, mas vamos pensar assim, que a média aritmética seria a soma desses dados aqui, que representa cada uma dessas classes. Seriam 22. Mas observe que 22, eu não tenho só uma pessoa com 22 anos nessa classe, eu tenho 3 pessoas que têm, em média, 22 anos nessa classe. Então, eu multiplico 22 por 3, que é o peso, que nesse caso aqui, eu estou encontrando um fator ponderador, correto? É o peso que, em média, as pessoas nessa classe têm 22 anos, mas não é só uma, tenho 3 pessoas, então tem que multiplicar por 3, correto? Mas, minha próxima classe, qual que é? Nessa classe, eu tenho de 25 a 31, as pessoas têm, em média, 28 anos. 28, só que não tenho só uma pessoa com 28 em média nesta classe, né? Eu tenho 5 pessoas, então eu multiplico esse valor por 5. Mais, o próximo é 34 vezes multiplicado por 6. Mais 40, que é a minha próxima classe, multiplicado por 5, que eu tenho nessa classe 5 pessoas que têm, em média, 40 anos, correto? Mais 46, diminuir aqui, ver se eu consigo, mais 46, multiplicado por 5 também, correto? Tudo isso daí, eu vou dividir pelo número de observações, ou seja, pelo número de pessoas que tem em todas essas classes aqui, pelo total do número de pessoas, correto? De observações, que na verdade é a minha frequência absoluta, correto? No total eu tenho 24 alunos observados aqui, correto? Então, a minha média aritmética vai ser o resultado dessa operação. Lembre-se que você tem que primeiro fazer o produto de cada uma dos pontos médios pelos seus respectivos pesos. Depois eu somo os resultados e divido pelo número total de observações, que aqui no meu caso é 24. O resultado dessa operação deu 840 dividido por 24. Então, a minha média vai ser igual a 35, correto? Por isso que a gente fala que as medidas da tendência central, elas
representam de algum modo todo o universo estatístico. Então, eu posso afirmar, então, com a minha média, vou colocar aqui a minha média. Média igual a 35. Deixa eu observar se apareceu. Então, a minha média, então eu posso afirmar assim, que em média, os alunos da primeira turma da UAB FMT, da turma de matemática, eles têm em média 35 anos, correto? Agora nós vamos ver o índice de dispersão dessa idade em relação ao médio, dessas idades em relação a essa média que nós encontramos, que é o cálculo da variância e do desvio padrão, correto? Muito bem. O que é a variância e o desvio padrão? A variância e o desvio padrão são medidas que expressam uma ideia de dispersão de uma distribuição de dados, correto? Mas eles expressam a dispersão em relação à média que nós encontramos aqui no cálculo há pouco, correto? Então, caso o valor da variância ou do desvio padrão seja alto, isso significa que os valores observados, que a distribuição deles tende a estar distante dessa média que nós encontramos. Se o valor da variância do desvio padrão for pequeno, então os dados tendem a estar mais concentrados em torno dessa média aqui que nós encontramos. Como que calcula a variância? A variância é dada por essa fórmula aqui. É um pouco trabalhosa, correto? Mas é assim, a variância é igual à soma do quadrado da diferença entre cada dado observado, ou cada uma das observações, menos que a diferença pela média aritmética. Você faz uma diferença pela cada observação pela média aritmética, correto? Depois que você fez toda essa operação, somar o quadrado da diferença entre cada observação pela média aritmética, você divide isso pelo total de observações, que no meu caso aqui é 24, correto? Vamos ver como isso fica na prática. Muito bem. A variância, neste caso aqui, no meu caso, vai ficar assim. Qual que é o meu primeiro dado observado, o que representa a minha primeira classe aqui? É o 22, correto? 22. Então, o 22 eu vou diminuir ele da média, vou fazer a diferença dele com a média. Mas isso elevado ao quadrado, correto? Mas observe que eu não tenho apenas uma pessoa que tem em média 22 anos nessa classe, eu tenho 3 pessoas, então eu tenho que multiplicar este resultado aqui por 3. Aí eu somo ao próximo, minha próxima classe. 28, que essa aqui é o 28 que representa a minha segunda classe, que em média, as pessoas que têm entre 25 e 31 anos têm em média 28 anos, correto? Então, 28 menos a média, que é 35, isso elevado ao quadrado, correto? Mas observe também que eu não tenho só uma pessoa que tem em média 28 anos nessa classe, tenho 5 pessoas, então tenho que multiplicar pelo peso, que é o fator ponderador nesta classe, correto? O próximo é 34, 34 menos a média, que é 35, e isso elevado ao quadrado, multiplicado pelo peso, que neste caso aqui é 6. Vamos para cá para baixo agora, mais 40 menos a média, que é 35, elevado ao quadrado, multiplicado pelo peso, que é 5. E por fim, 46 mais 46 menos a média, que é 35, isso elevado ao quadrado, multiplicado pelo peso aqui, que é 5 também, correto? Então, vamos lá. Depois de fazer toda essa operação aqui, eu vou dividir este resultado aqui pelo número de observações, pelo número de pessoas ou de dados observados. Aqui, de alunos observados, que no meu total aqui é 24, que é o total da minha frequência absoluta, correto? Observe que o cálculo não é difícil.
Porém, você tem que estar atento na hora de fazer para não se perder. Você tem que fazer primeiro a diferença. Depois que você calcular a diferença aqui, você leva esse resultado ao quadrado. Depois que você encontrou este resultado que foi elevado ao quadrado, você multiplica por seus respectivos pesos, correto? E por fim, você soma e divide pelo total de observações. Então, o cálculo dessa operação aqui, deste numerador aqui, todo, vai dar 1.488. Isso dividido pelo meu total de observações, pelo número total de observações, que no meu caso aqui é 24, correto? Então, a minha variância vai ser igual a 62, correto? Então, a minha variância aqui deu 62. E o desvio padrão? Como que calcula o desvio padrão? O desvio padrão é nada mais nada menos que a raiz quadrada da variância, que é 62, correto? A minha variância, eu vou colocar aqui para a gente não se perder, vou colocar a raiz da variância. Então, o desvio padrão vai ser igual a raiz de 62. Portanto, o meu desvio padrão deu aproximadamente 7,87, correto? Então, desvio padrão igual a 7,87. O que a gente pode concluir? Observe que no início eu falei, quando eu estava falando da variância e do desvio padrão, eu falei assim, que caso o valor da variância ou do desvio padrão seja alto, isso significa que os valores observados tendem a estar distante da média, correto? Então, observe que a minha variante de desvio padrão deu valores altos. Então, a gente consegue perceber, então, aí que há uma variabilidade, uma dispersão nos meus dados aqui observados, correto? Porque, em média, os alunos desta turma de matemática têm 35 anos. Digamos que 35 está mais ou menos bem aqui no meu gráfico, correto? Bem aqui. Mas a gente consegue, só visualizando aqui no meu histograma, na minha tabela, que realmente há uma dispersão em relação a essa média, porque nós temos pessoas aqui que têm 19 anos, têm idades entre 19 e 25 anos, e também temos pessoas que têm idade entre 43 e 49 anos. E esses valores, há uma dispersão em relação à média, eles estão distantes da média, correto? E é isso. Obrigada.